Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. Ministrando com a unção de cura. Parte 2. Quem não ajunta, espalha. Alguns anos mais tarde, eu estava pregando em outro estado. Tinha cerca de 30 anos de idade e o pastor com o qual eu trabalhava estava prestes a aposentar-se. Ele me disse: Irmão Hagin, alguns anos atrás Deus tentou usar-me desta mesma forma em que está usando você. Tive uma experiência quase que idêntica à sua. Comecei a ministrar, mas alguns irmãos foram contra e eu deixei tudo de lado. Porém, não permita que a opinião contrária alguma o afaste daquilo que o Senhor recebeu. Fique firme. Eu já estava determinado a fazer isso, mas as palavras do pastor me encorajaram muito. No ano seguinte, outro pastor, em outro estado, disse praticamente o mesmo. Eu estava naquela região e havia uma controvérsia entre as igrejas em relação a um ponto doutrinário. Era como a Bíblia afirma: quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, verso 23, parte B. O pastor na congregação onde eu ministrava tinha uns 70 anos. Ele me revelou: eu também estava no ministério de cura. Comecei naquela época de John Alexander, antes da virada do século. Também estive presente no início do movimento pentecostal, quando houve um tremendo derramamento do Espírito Santo. Deus me usava da mesma maneira que o faz com você, mas permiti que alguns irmãos me desanimassem. Não deixe que algumas opiniões contrárias o esmoreçam. Não importa quem seja. Eu tinha grande confiança em um homem daquele gabarito, mas já estava determinado em não permitir a opinião contrária me afastasse daquilo que o Senhor me ordenara fazer. Graças a Deus tive o privilégio de simplesmente obedecer. Porém, quando você faz isso, o diabo coloca todos os obstáculos possíveis em seu caminho. Este é o preço que pagamos para continuar a ser fiel ao Senhor. Nunca critiquei as pessoas que falaram contra a minha unção. Elas falavam algo que eu não conhecia bem. De fato, nem eu mesmo sabia muito sobre a unção. Por que não sabemos mais sobre esse assunto? A única razão pela qual conhecemos a fundo um tema bíblico em particular é não passarmos tempo suficiente estudando. Naturalmente, depois que o Senhor me apareceu em 1950, comecei a estudar afinco sobre a unção, pois gosto de provar todas as coisas nas Escrituras. Em meu coração fiquei satisfeito, por isso continuei pregando sobre o assunto. Posteriormente, o Senhor falou comigo: estude mais sobre a unção. Dediquei-me mais. Quanto mais estudava, mais compreendia certas verdades que, de certa forma, já experimentara no passado. Sabemos que a pessoa pode ser ungida com poder divino de cura. Entretanto, não pode ungir a si mesmo. Também não é possível que as pessoas ungem umas às outras. A Bíblia é clara. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, em Atos 10, verso 38, parte A, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, em Atos 19, verso 11. Assim concluímos que Deus é quem faz a obra. Evidentemente, Ele opera por intermédio de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Queridos, eu gostaria de te pedir: dá um joinha no nosso canal. Se você está gostando do vídeo, comente, compartilha. Isso vai nos ajudar a que o nosso canal tenha relevância. O Espírito dentre e sobre. A unção vem sobre a pessoa, capacitando-o para fazer tudo o que Deus exige dela. Jesus falou:
o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Lucas 4, verso 18. Há uma unção espiritual dentro do crente, mas ele não ministra por meio dela, pois ela é usada para o seu benefício pessoal. Por exemplo, em 1 João 2,27 é dito: e a unção que vós recebestes, dela fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Assim vemos que a unção dentro é diferente da que vem sobre alguns, e é o mesmo Espírito, mas tipos diferentes de unção. Aquela que vem sobre o crente é sentida de forma diferente. Lembre-se que afirmamos que ninguém pode ungir a si mesmo. Muitos cristãos tentam fazer isso em seu ministério, mas não funciona. Tem de vir de Deus. Atos 10, 38. Com relação ao ministério de Jesus, podemos perceber que, durante algum tempo, ele foi o único representante de Deus, ungido para ministrar aqui na terra. Mais tarde, Cristo convocou 12 apóstolos e concedeu-lhes poder. Em Mateus 10, 1 e Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Chamou a si os 12, começou a enviá-los de 2 em 2, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. O verso 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. O verso 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. No verso 7 é dito que Jesus deu poder aos discípulos. Não podemos dar a outro algum que não temos. Jesus, porém, tinha poder para expulsar demônios e curar enfermos, por isso pode dá-los a estes. Em outra ocasião, Jesus chamou 70 discípulos. Em Lucas 10:1, concedeu-lhes a unção e também enviou o mesmo poder do Espírito Santo. Lembre-se de que afirmamos que uma pessoa é ungida por Deus para realizar a obra pela qual foi chamada. Em outras palavras, a unção vem sobre o indivíduo, para que ele possa ocupar a função específica ou realizar uma tarefa especial. Os 12 discípulos, os 70 discípulos e nós, como cristãos, todos somos membros do corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Entretanto, quando se trata de ministério, nem todos têm a mesma função. Romanos 12, verso 4. Mas seja qual for a unção a qual Deus o chamou, Ele o ungirá para que você possa desempenhá-la realizando o seu ministério. Há algumas coisas que você pode fazer para que a unção seja mais forte e você ministre com mais poder, como o jejum, a oração extra, esperando em Deus. Entretanto, se você foi ungido por Deus para algo em particular, você sempre terá uma medida de unção. A unção para a cura versus a unção para pregar e ensinar. Ao estudar sobre a unção, descobrimos que o poder de cura de Deus é uma substância tangível a um material espiritual. Esta é a melhor maneira de descrevê-la, porque a palavra tangível significa perceptível ao toque ou que o poder pode ser tocado. Sabemos que a unção da cura é tangível, porque pode ser tocada ou sentida. Quem está ministrando sabe algo sobre a unção que vem sobre si para ensinar ou para pregar. Este poder também é tangível, pois o mesmo Espírito que unge alguns para curar, também unge outros para o ensino e a pregação. Lembre-se de que no texto de Lucas, Jesus foi ungido para falar, pregar e ensinar e para curar. Porém, a unção para falar é diferente da unção para curar. Mesmo assim, o ministro pode sentir uma unção para pregar porque ela é tangível e o mesmo Espírito que opera. Às vezes, em minha experiência, ia para o púlpito
Quando a unção para pregar estava tão forte em mim que parecia pular dentro de mim, eu podia sentir uma vibração dela, podia sentir o poder. Quando a unção está sobre você para pregar ou ensinar, ela é exalada. As palavras saem da sua boca, impregnadas do Espírito Santo, com o poder de Deus. As pessoas sentem. Por quê? Porque as palavras foram inspiradas pelo Espírito. A unção para a cura é muito similar à unção para pregar e ensinar. Também é perceptível ao toque.